Glórias a Deus, igreja. Paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. É um privilégio de nós estarmos aqui ministrando a palavra numa quarta-feira power, uma quarta-feira de glória, uma quarta-feira onde quase está parecendo um rugido do leão. Amém? E é isso mesmo, nós temos que rugir todos os dias, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Amém? Essa é uma quarta-feira de glória. E nós temos que estar realmente atentos, porque nós oramos e tudo aquilo que estava atrapalhando, incomodando, foi embora. E agora nós temos um ambiente de glória agora. Um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de poder, um ambiente de ânimo. Porque a palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Nós estamos em mais. Então aqui tem o Senhor Jesus, seus anjos. E aqui tem anjos, querubins, serafins. Então você que está nessa hora, fala: Senhor, o que vai ser hoje, né? Quarta-feira. Mas amém, hoje é uma quarta-feira onde nós estamos aqui, nós estamos orando, intercedendo, clamando. Por isso se alegre. Sabe, alguém já ouviu falar de Tito na Bíblia? Já, né? Ele foi um grande amigo, um consolador do apóstolo Paulo, né? Por isso fala para o seu irmão: eu quero ser um Tito hoje na sua vida, amém? Você consegue falar isso para uma irmã? Você consegue? Você da casa, mulher bonita, consegue falar para aquela irmã abençoada, sentar ao lado dela ou sentar do lado da Cibele? Alguém da casa trazê-la até o lado, Cibele? Você pode fazer isso, levantar? Como é seu nome, querida? Você mesmo. Luana, senta ao lado da Cibele, Luana. Ela vai te recepcionar. Cibele, recepcione a Luana. Isso, querida. Sente com uma irmã da igreja. Você é muito bem-vinda, viu, Luana? Deus vai falar tremendamente como já falou com você, amém? Sinta-se amada do Senhor hoje, amém? Nós estamos aqui, irmãos, em uma quarta-feira, onde o Senhor quer falar conosco. Já foi orado e falado e pedido, e eu sei que o Senhor vai atender a cada pedido aqui efetuado, a cada pedido feito. E sabe, os nossos corações realmente estão e tem que voltar ao primeiro amor, aquele primeiro amor que quando nós conhecemos a Jesus, nós chorávamos, né? Nós apenas falávamos o primeiro versículo do Salmo 23 e nós nos derramávamos no Senhor. E esse período vai passando na vida. Quem não vai sempre estando ativo na obra, na Bíblia, na palavra, na oração, não se comove mais. Tudo é simples, tudo é normal, tudo. Hoje é quarta-feira, depois amanhã é quinta, depois é domingo. Mas nós, irmãos, como diz, nós temos que ter uma explosão de glória na nossa vida. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos desencantamentos, todos nós temos dívidas, quase todos nós temos alguém que não está bem, como foi orado para a dona Josefa. Mas eu sei que o Senhor está aqui e Ele está derramando as suas bênçãos, a sua cura. Ele está derramando alegria no nosso coração. Por isso, foi assim, muito de Deus. Eu estava lendo, eu falei: Senhor, pregar na quarta-feira. E aí parecia que eu estava escrevendo um livro. Mas na verdade o Senhor Jesus estava falando comigo. E eu falei: Senhor, eu apenas quero falar o que o Senhor tem. Porque eu não vou falar de uma quarta-feira de cinzas, porque nós não estamos nas cinzas, nós estamos na glória de Deus. Então aí eu falei: não. E eu coloquei aqui que eu falei: Jesus, e vai para lá e vai para cá. Mas vamos abrir lá em Jeremias, o capítulo 1. Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que era de uma família de sacerdotes. E ele anunciou mensagens de Deus. E morreu por volta de 580, provavelmente no Egito, apedrejado. E aí você fala: como, né? Um profeta de Deus morrer apedrejado? Mas é assim que o pessoal do passado e a igreja perseguida, eles costumam morrer assim. E nós estamos aqui, nós precisamos dar toda a ênfase. Eu quero falar para vocês que a palavra do Senhor nunca é simples. Ela sempre tem muito conteúdo. E aí Jeremias fala assim, é um profeta que eu gosto muito. É depois de Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. E aí diz assim, né?
Ele era um sacerdote, além de profeta. Ele viveu num período de muito conturbado da história do Oriente Antigo. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta, e no registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. E é assim que ele te fala hoje também, como ele falou com Jeremias 1:5, ele fala: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-a na boca de Jeremias, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Glórias a Deus. E Jeremias viveu nesse reino onde o pecado imperava. Foi um período super conturbado, mas Deus chama ele de uma forma sobrenatural. E ele nos chama assim essa noite também. Antes que te formasse no teu ventre, eu te conheci. Antes que nós nos formássemos, o Senhor já nos conhecia. Ele já te conhecia. Ele sabia que você estaria aqui hoje, 26/2/2020, para ouvir a palavra dele. Então você já começa a falar: Senhor, eu fui gerado. O Senhor já sabia. Nesse caminho que você teve na vida, talvez muitos transtornos, muitos desgastes, muitas tribulações, mas o Senhor fala: diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz. Eu sou muito criança. Ele não passava de 10 anos de idade nessa época, você imagina? E hoje nós, como adultos, às vezes nós não entendemos, mas quem não entendeu às vezes foi o próprio Jeremias. Como que eu vou falar com 10 anos de idade? E aqui o Senhor fala para ele, ele estende a mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E Jeremias foi uma bênção no capítulo aqui. E se você for ver o que aconteceu com Jeremias, tantas coisas maravilhosas, tanto choro. Aí fala: Jeremias era um profeta chorão, mas ele era chorão porque ele chorava pelo que acontecia, pela corrupção do povo, por reis que eles desgastavam o povo. E Jeremias falava, e ele chorava. Mas ele chorava o quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. E nessa noite que nós possamos ter esse coração quebrantado, nesse 26 de fevereiro, marque esse dia. Senhor, que o meu coração possa ser quebrantado, que eu possa sentir a dor do meu irmão, que eu possa ser um Tito na vida do meu irmão, que eu possa, porque quando o apóstolo Paulo, ele estava lá na Macedônia, sofrendo também tantos contritos, tribulações, Tito era educado, Tito era amável, Tito consolava ele. E você pode fazer isso também, você pode consolar o teu irmão. E por isso que quando nós falamos que nós estamos vivendo um ano de aproximação, é isso. Nós temos que nos aproximar do nosso irmão, é isso, nós temos que receber a palavra, estar próximos do nosso Deus, para nós nos aproximar do nosso próximo. Dá para entender isso? Então, irmãos, é um tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, é um tempo de nós rasgarmos as nossas vestes, de trocarmos as nossas vestes. É um tempo de nós chorarmos na presença de Deus. É um tempo que não é mais para nós ficarmos parados. Praticamente nós estamos finalizando o segundo mês de 2020. E aí, como já foi falado aqui, o que nós fizemos até agora? E aí nós aprendemos com Jeremias que ele foi abençoado para derribar, para edificar e para plantar. E aí nós vamos lá para Jeremias 36. E aí, em uma das histórias de Jeremias, pula lá para o 36. E diz que assim, o 36:
o rolo de Jeremias é lido no templo. O Senhor fala para Jeremias ler no templo, para ver se esse rei aqui, ele tomava jeito. E aí, vou falar rapidamente, no 4º ano de Joaquim, que era um rei terrível, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel. É o Senhor dando uma ordem para o profeta Jeremias. Contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. Porque o Senhor já também estava falando: não, eu vou derrubar a casa. E venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. E o que acontece? No capítulo 5, Jeremias, ele pega Baruque, que era um escriba dele, um escrivão dele, e fala: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois tu, Baruque, tu do rolo que escrevesse, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, a cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E hoje não é mais nada diferente do que aqueles dias, porque aqui o Senhor está falando: pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas e cada um se converta do seu mau caminho. E hoje nós falamos também: converta dos seus maus caminhos. É essa a nossa mensagem de salvação, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E aquele povo lá de Jeremias não é diferente do povo de hoje que brinca com o Senhor. E hoje há um povo aqui nessa igreja clamando, orando, pedindo. E nós pedimos: Senhor, não venha com a tua ira, como a Fernanda acabou de falar. Brincam com o Senhor, brincam com as coisas de Deus. Mas nós estamos aqui não é para brincarmos, mas é para adorarmos aquele que vive e aquele que reina. E eu lendo, Jeremias, ele estava cansado, porque ele falava e as pessoas não ouviam, não atendiam. E a mesma coisa se hoje nós entrarmos nisso que aconteceu nessa festa da carne e nós falarmos: aceita Jesus. Algumas igrejas fazem isso, amém por isso. Mas é difícil, é até difícil imaginar. Eu tenho certeza que algum parente seu hoje falou: quem é o louco que hoje, numa quarta-feira, pós-carnaval, tem um grupo aqui na igreja louvando e adorando ao Senhor? Mas nós somos loucos por Jesus. Nós somos loucos por essa palavra. E cada ensinamento que Ele nos dá, toda a honra, toda a glória para Ele. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós queremos saber. E o Senhor fala. Aí fez Baruque, filho de Nerias, seguindo tudo no 8, irmãos, tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Depois fala assim: no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram o jejum diante do Senhor e todo o povo de Israel, como também e todo o povo que vinha das cidades de Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filhos de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada na porta nova da casa do Senhor, diante do povo. O rolo é lido diante dos príncipes. E aí, irmãos, aqui no 11 fala que Baruque chega lá no reino de Joaquim, virando, vai para o 15, ele fala: disseram-lhe: assenta-te agora. E leu para nós. E Baruque o leu diante deles. E Jeremias estava foragido nessa época. E aí Baruque sai com as ordens de Jeremias. Imagina, ele chega lá com papel, né? E começa a ler, todo contente. E aí o que acontece? E perguntaram a Baruque dizendo: declara-nos como escreveste isso, acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhe Baruque: ditava-me
pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevias no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. E lá no começo, quando o Senhor, ele coloca a mão na boca de Jeremias, aí as pessoas ficam impressionadas, o que é que ele escreveu? E aí o que acontece aqui no 20? O rei lança fogo, o rolo no fogo. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei, no 22, estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Porque lá, o que acontece em Israel? Ou é muito frio, ou é muito calor, muito árido por causa do deserto. Então esse rei, além de corrupto, ele era muito folgado. E ou ele faz como todas as pessoas fazem quando estão com frio, ele estava deitado, né? E aí o rei estava sentado na sua casa de inverno. No 23, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, e Jeude lia o que Jeremias tinha mandado. E aí o que acontece? 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo, e se consumiu no fogo que estava no braseiro. Irmãos, ele estava lendo e de repente ele estava deitado, aquilo não interessava para ele. É como hoje, não interessam as palavras que o Senhor manda para o mundo, ou até mesmo para aquele que não está mais vivendo o primeiro amor. Palavra nenhuma mais interessa. E o rei simplesmente ele fazia isso, com canivete. E ele ia falando. E ele ia falando. E aí o que nós fazemos hoje? Muitas pessoas fazem hoje, é isso. Fala-se a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, e o Senhor está falando: eis que venho, e a pessoa está fazendo isso, e a pessoa está fazendo isso, e nada difere daquele rei louco para o povo louco de hoje. Mas por isso eu falo, glórias a Deus por nós que estamos aqui, ouvindo a palavra dele, irmãos. É tão importante você estar aqui, porque nós podemos pegar essa palavra e falar: não, se Jeremias teve coragem de mandar Baruque lá, porque Baruque também podia ser morto, mas não foi. E aí, tendo Jeude lido 4 folhas, ele cortou. No 24, não se atemorizavam, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviam todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaias e Gemárias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvido. Isso acontece hoje também. Sempre tem alguém falando: não queime a palavra do Senhor, não rasga a palavra do Senhor. E aqueles 3 estavam aflitos, mas ninguém se atemorizou, ninguém fez nada. E é o que nós vemos hoje, o mundo sem temor e sem pudor contra a palavra de Deus. E é assim que hoje nós vemos, e tanto evangelismo, quantas pessoas aceitando a Jesus, mas quantas pessoas afrontando ao nosso Deus. Quantas pessoas rasgando as Bíblias, enquanto portas abertas pedindo para mandar Bíblias. E quantas pessoas destruindo as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, porque não é só rasgar a palavra, mas é não dar importância para a palavra do Senhor. E aí, no 26, fala assim: antes deu ordem ao rei, a Jeramel, filho de Ameleque, e Seraias, filho de Azirel, e a Selemias, filho de Abiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e o Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. E aí, irmãos, vamos lá para o 32. Antes de ler o 32, vocês imaginam, Baruque chega a falar para Jeremias, e aí, a conversa dos dois, e aí o que aconteceu? O que o rei fez? Baruque fala: o rei rasgou, o rei não ouviu. E aí,
incomodou ele ficou incomodado. Sabe, um dia quando ele sabe que o rei queimou seus escritos, irmãos, ele deve ter falado, tudo que eu fiz foi para o lixo. E quando nós falamos a palavra de Deus, e quando as pessoas não aceitam a palavra de Deus, as pessoas dormem com os ouvidos tapados, nós pensamos que tudo que nós falamos, pregamos, vai para o lixo. E assim foi aquela incomodação com Jeremias. Mas ele não leu, imagina os dois conversando, mas ele não leu não, Senhor. Mas ele rasgou, Senhor. E assim hoje nós falamos, mas você não leu a palavra? Você não leu aquela Bíblia que eu te dei? Ah, eu não sei onde está. Nem sei onde está. Sabe, eu já li 4 livros para a mente, eu já li mais 4 livros para a depressão, mas eu não li ainda a Bíblia. E tem ainda pessoas que falam, eu não entendo a Bíblia. Essa semana mesmo eu escutei, Vânia, eu não entendo ler a Bíblia, eu não sei achar versículo. Mas como é tão difícil entrar na tua cabeça? Mas irmãos, é justamente o que acontecia no passado. As pessoas pegam a Bíblia e acham que é um mero livro. E é o livro mais vendido e o livro mais lido do mundo. E é glórias a Deus que nós temos que dar por isso. Porque nós fechamos nossa boca, como esse rei aqui, Joaquim, fez. E, irmãos, nós não temos que ficar com nossa boca fechada como esse rei corrupto. Por quê? Porque as pessoas estavam nesse pecado. E quando nós falamos a palavra de Deus, nós temos que vibrar, nós temos que clamar, nós temos que enfrentar, nós temos que evangelizar as pessoas. E pode vir trovoada, pode vir o capeta que for, não vai ter poder sobre nossa vida em nome de Jesus. E sabe, irmãos, aí, Baruque reescreve o rolo. Aí você fala, mas que enrolada. Mas está dando para você entender? Porque é uma palavra que o Senhor dá. Porque às vezes nós estamos tão já desanimados. É como a Fernanda disse, uma quarta-feira. Às vezes paira aquele, como nós repreendemos o teto de bronze. Nós repreendemos tantas coisas que vêm a perturbar nossa mente e nosso ouvido. Mas nós temos que dar glórias e graças a Deus mais ainda. Porque todos nós temos fôlego de vida e todos nós estamos aqui. E hoje venha uma unção de cura sobre essa casa. Venha uma unção de libertação sobre esta casa. Hoje vem a unção que o Senhor derramou lá para Jeremias. Ele coloca a mão na nossa boca. Se você não consegue falar que ama o Senhor, que Jesus Cristo salva, liberta, cura, que Ele cura da depressão, que Ele cura qualquer tumor na cabeça, que eu creio que em nome de Jesus, essa hora, o Senhor está naquela UTI, do lado da dona Josefa, e Ele está falando, é só para mais um testemunho, e nós temos que crer e profetizarmos cura, em nome de Jesus. Nós não podemos mais ser uma igreja parada, uma igreja que se conforma. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser próximo, nós temos que chorar com a dor do que chora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu falo para todos que estão agora, parentes que estão esperando uma notícia em um hospital, eles estão sendo consolados. E aquele versículo é tão, fala, mas é tão batido, mas é tão atuante na nossa vida. E você pode ter certeza que sempre o pior no hospital é a noite. Sempre é a noite. E aí quando nós começamos a chorar, o acompanhante chora, o paciente chora, mas quando vem vindo amanhã, a alegria do Senhor vem sobre a pessoa e vem sobre o acompanhante e ele vai predominando. Aí você fala, mas Vânia, a pessoa não pode morrer? Pode. E o importante é que se a pessoa que está em Cristo e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem essa certeza que ele vai para a glória. Isso que é o importante, que hoje em dia ninguém mais fala da glória. Hoje em dia só queremos viver aqui na terra com os bens materiais. Mas será que se nós partirmos agora, nós vamos para a glória? Inferno existe, inferno existe. Diabo existe, existe, ele não brinca. E muito nós
Estamos falando disso, por quê? Porque as pessoas estão cansadas. Mas sabe por que nós cansamos de ouvir a palavra? Nós cansamos de ouvir uma igreja perseguida? Nós cansamos de orar pelas pessoas doentes? Porque está tudo muito cômodo para o povo de Deus, que está sentado, ouvindo a palavra, acabou o culto, vai embora. E a sua oração, como eu falei na minha última ministração, como nós estamos com Deus? Como está o nosso tanque abastecido com Deus? Como está a nossa preocupação em agradar a Deus? Será que nós estamos preocupados em agradar a quem? Em agradar ao pastor Bita? Se ele vai te dar pinguinho ou pingão? Você tem que estar preocupado em agradar a Deus. Saber o que está na tua mente, que a tua mente tem que ser de Cristo. Que é a mente de Cristo. Sabe, nós temos, mulheres, que estarmos preocupadas de fazer o melhor para Deus, como aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Será que nós tiramos elas como exemplo? Umas criticam Marta, outras criticam Maria, mas são duas irmãs nossas. Se vocês não sabem, elas são nossas irmãs em Cristo. E elas foram mulheres admiráveis. Uma ficava, sabe, agradando ao Senhor, e a outra preocupada no que ia fazer. E o que nós mulheres temos feito? Só coisas que mexem com as nossas emoções, que nos agradam. Só coisas, se há um aviso muito legal, que bom. Mas se nós falarmos assim, nós pegarmos uma listinha, quem vai para a capelania? E vocês sabem, o Senhor está chamando, o Senhor está chacoalhando, sabe? Isso são coisas que eu não posso insistir para você fazer, mas é o Espírito Santo que coloca dentro de você, e você tem que falar: Senhor, está gerando uma grande vontade de eu ir para a capelania. Vai ver os doentes, quem nunca foi, vai lá, vai orar pelos doentes. É como foi falado, não é evangelismo não, é você amar, é você se aproximar. E esse ano 2020 é de nós nos aproximarmos do triste, do abatido, do problemático, do doente, do cansado, do ferido, do amargurado. É chato você escutar isso? Para mim não é, porque eu sei o que é estar aborrecido, magoado, chateado, porque eu já passei por tudo isso, eu tenho certeza que todos já passaram, sabe? E aí Jeremias, ele perde a esperança, tudo foi jogado para o lixo. Ele deve ter falado: acabaram com os meus sonhos, tudo que eu fiz foi para o lixo, me desprezaram. Quantas vezes, né, Gui, nós somos desprezados, amacetam a gente. Junto com os meus escritos foram as minhas esperanças e a minha coragem. E quantas vezes vai embora a nossa coragem, vai embora a nossa esperança, e você fala: Senhor, fala comigo, mas o Senhor está falando claramente com você. A tua coragem não foi embora, a tua esperança não foi embora. E aí ele falava também: Senhor, acabou tudo. E agora, Senhor, acabou tudo, os meus escritos. Eu estou foragido, eu sou procurado, mal querido até pelos meus parentes. Quantos aqui são mal queridos pelos parentes, principalmente quem está numa casa de recuperação? Quanto julgar, quanto falar, mas ele fez, mas ele fez, mas ele fez. Mas Jesus Cristo é o único que não te acusa. Jesus Cristo fala, como nós cantamos: eis que eu estou à porta e bato. Você abrindo a porta, não interessa se gostam de você ou não. Quem ama você é Jesus Cristo. E somos criticados. Até a nossa igreja talvez seja muito criticada, não é verdade? Lá tem uma casa de recuperação. Lá tem uma casa de recuperação, em nome de Jesus. E queremos tudo cheio aqui, pessoas recuperadas, pessoas saradas. Porque o Senhor, Ele nos encoraja. Ele nos dá o encorajamento essa noite. Ele nos dá esperança. E Jeremias estava desencorajado. E ele chorava, e ele chorava. E ele falava: e agora, Deus, o que eu vou fazer? Rasgaram parte de mim. E realmente rasgaram parte dele, porque era um escrito dele. Rasgaram parte dele. Mas aí, e ele se lamenta. E ele se pergunta: o que mais eu tenho? E você se pergunta hoje: o que mais eu tenho além de tanta confusão dentro da minha casa, da minha família?
O que eu tenho hoje? Você faz essa pergunta para você mesmo. O que eu tenho hoje? O que eu tenho feito, Senhor? Em questão de dias, talvez você esteja pensando, em questão de dias eu não sei o que eu faço, Senhor. Com a minha parte financeira eu estou morto. Mas em questão de dias, o Senhor vai providenciar tudo. Em questão de dias, minutos, são circunstâncias que nós passamos. E aí Jeremias fala: Senhor, estou tão cansado de tanto pecado, de tanta desobediência. Ah, Jesus, eu estou cansado. E aí, irmãos, imagina Jeremias falando e argumentando com Deus sobre isso. Eu estou cansado, e quantas vezes nós argumentamos com Deus: Senhor, ai, eu estou cansado. Será que tudo que eu fiz, será que o meu ministério está certo? Será que eu estou certa? Será que servir ao Senhor tantos anos, será que vale a pena? Será que eu ser tão mão aberta vale a pena? Será que eu ser tão mão fechada vale a pena? Tantas perguntas nós fazemos ao Senhor, mas o Senhor responde todas. Eu não posso te responder, mas o Senhor responde todas. Será que eu fiz a coisa certa? Quantas pessoas hoje, agora aqui na igreja, falando: Senhor, será o que eu fiz é certo? Senhor, me confirma se é certo. Sabe, querido e querida, o Senhor te confirma. Você veio aqui na casa dele. Muitas vezes a gente fala: hoje eu tenho uma resposta. E tem mesmo. A Bíblia é a resposta, a palavra de Deus é a resposta. Eu vou pegar uma palavra. Você veio pegar uma palavra. Pior ter ido pegar um carnaval. E nós viemos pegar aqui as bênçãos do Senhor. Nós viemos aqui ver a glória de Deus. E eu não calo a minha boca de jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Sabe? De uma poça de entulho. E vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era pequena, os irmãos testemunhavam muito. Hoje eu já não escuto isso. Eu achava demais. O irmão ia na frente e falava assim: irmãos, eu saí de um lamaçal do pecado, da poça do lixo. E eu sentava na primeira cadeira. E aí um dia eu cheguei para meu pai e falei: pai, eu quero dar um testemunho. Eu tinha uns 6 anos. Meu pai: filha, aconteceu alguma coisa? Eu quero falar que Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Não, filha, você sabe o que é lamaçal? Eu quero falar do lamaçal do pecado. E meu pai ficou assim: pai, eu não aceitei Jesus ainda. Filha, mas você nasceu na igreja, como um dia uma pastora falou aqui, mas a igreja nunca teve berço, né, pra gente nascer na igreja. Aí um dia eu aceitei a Jesus com meu pai. Aí teve ele pregou, e aí eu falei: pai, essa noite o senhor vai pregar, né? Ele falou: não interessa quem pregar, você aceita Jesus. E ele pregou, e ele falou: quem quer aceitar Jesus? Eu aceitei a Jesus. Aí ele falou: você quer falar alguma coisa? Eu falei: irmãos, eu estou feliz que Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Igreja com 6 anos, irmãos. Mas é verdade, porque nós já nascemos do pecado e Ele nos tirou do lamaçal do pecado. E Ele nos tira todos os dias do lamaçal. Ele nos tira todo dia da podridão. Tudo aquilo que nós pensamos, quando nós oramos aqui: Senhor, nos perdoa daquilo que pensamos, falamos, ouvimos. Senhor, nos perdoa. E é isso que nós temos que fazer: nos perdoa, Senhor. E aí, continuando aqui no texto, o que acontece? Jeremias, ele escuta uma voz. E aí, no 27, vamos aqui ver no 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera diante por Jeremias, dizendo: olha só, Jesus é demais, né? Toma outro rolo e escreve nela todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escrevesse nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá:
ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Isso é Deus falando para Jeremias escrever outro rolo. E aí no 31 ele fala: castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles, sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá. Farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Aí pega Jeremias, tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara, e ainda lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Você entendeu? Que Deus, ele constrói uma nova história? Não, você não entendeu. Que o Senhor começa tudo de novo? Na primeira ele rasgou, e aí na segunda o que aconteceu? Escreve tudo de novo o que vai acontecer. Que castigá-lo-ei, ele e a sua descendência. E Joaquim realmente morreu, foi um caos. E o Senhor fala para ele: começa tudo de novo. E ele fala para nós hoje: começa tudo de novo. Tem capítulo do Senhor chegando na nossa vida. Tem capítulo novo. Tem capítulo novo. Será que você pode falar? Tem capítulo novo. Dá um cutucão mesmo. Agora cutuca para furar o teu irmão. Tem capítulo chegando novo na tua vida, na tua história, na tua família, nos teus negócios. Tem. Aí você vai falar: irmã, que mensagem almática. Capeta, está repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que manda mensagem de vitória. Não é o diabo que vai mandar uma palavra de vitória para a tua vida. E ele renova o nosso capítulo. Ele começa chegando com novos capítulos. Irmãos, eu peguei tanto essa palavra que o meu capítulo está virando para a minha descendência. Está virando, irmãos, está mudando o capítulo de tudo aquilo que já aconteceu. O Senhor renova e vira o capítulo, vira o meu rolo, vira o teu rolo. Sabe, irmãos, não aceite decretos de derrota. Não aceite decretos de derrota. Eu não aceito, nem para mim, nem para minha descendência. Tem coisas novas chegando. Vocês sabem o que é coisas novas chegando? Sabe o que é coisas novas chegando? Sabe, eu creio que é que nem uma Rafaela chegando. Levanta a Rafaela, Vânia. Olha o que é coisas novas chegando. Rafaela, isso é um exemplo. O que é? Vida nova, menina linda, maravilhosa. Sabe, querida do Senhor, que trouxe felicidade, que trouxe alegria. Independente o que falaram, independente o que profetizaram contra a vida dela, ela é coisa nova na vida deste casal. Isso é coisa nova. Eu não estou falando, irmãos, de gravidez. Eu estou falando de coisa nova. Até pode, se você quiser, pega lá a gravidez, em nome de Jesus. Mas eu estou dando um exemplo. Pega aí, Sandra, levanta as duas mãos. Irmãos, coisa nova é isso. É uma alegria muito grande. Eu imagino que é a Rafaela na vida deste casal. Para as irmãzinhas dela, tudo se renova. Pode ter briga, pode ter o que for. Entrou a Rafaela, coisa nova. Porque os dois estão velhos. Entendeu? Então o que Deus faz? Traz uma renovação para o casal. E isso é coisa nova. E Ele está trazendo para você. E você, homem, você não vai engravidar, mas vai receber coisa nova. Ou então vai engravidar, Deus vai te dar para você gerar filhos. Filhos para o Senhor em nome de Jesus. Mas aí Deus também, sabe o que eu vejo? Que Deus vai tirando esse espírito de morte que há no nosso meio, esse espírito de moleza que há no nosso meio, de incerteza que há no nosso meio. Ele tira em nome de Jesus. Quantas incertezas! Um dia pulamos, sacudimos, tremendo. E aí? E o Senhor vem e tem capítulo novo na nossa vida. Só depende de você, porque o Senhor dá. E Ele dá de monte.
Ele não é Deus de pouquinho, Ele é Deus de montão, Ele é Deus de grandeza. Ele, quando Ele fala, os céus tremem. Você sabe o que é quando dá um trovão? É a voz do Senhor falando, estremecendo. E as pessoas acham que pode mandar em Deus. E as pessoas acham que fazendo um carro lá, colocando sei lá o que eu nem vi, e o outro que sobe, que desce, tudo aquilo é lixo, tudo aquilo é do inferno. Mas nós estamos falando coisas da glória de Deus. Nós estamos falando de vida, vida de Deus. E sabe, irmãos, você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de desistir. Você tem que pôr isso na tua cabeça. Eu não tenho o direito de desistir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama. E por que nós vamos desistir? E nós temos que declarar: diabo, você já está derrotado em nome de Jesus. Você está saindo das mentes que não conseguem ter fé em nome de Jesus. Tudo depende de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Quando vier aquelas coisas tenebrosas na cabeça, Senhor, eu resisto. Tentação, pornografia, orgia, traição. Eu não vou fazer isso em nome de Jesus. A festa no céu quando isso acontece. Sabe, irmãos? Alguns até queimaram os seus sonhos, como queimaram o de Jeremias. E até você pretende desistir, mas em nome de Jesus você não vai desistir, em nome de Jesus. Deus tem promessa para todos nós. Não desistas das promessas do Senhor que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o que nunca você achou que iria acontecer, está chegando. O que você nunca achou, não vai acontecer, está chegando, e está chegando, e você consegue ver chegar, você consegue tudo aquilo que você falou, nada mais chega na minha vida, eu não tenho mais nada, está chegando, e eu posso ver, e eu posso contemplar, e eu vejo que está virando a página, E aí você fala, mas não é cansativo sempre ouvir isso? Não é cansativo. Sabe por quê? Porque Jesus vivo está. Ele está nos escutando. Ele está aqui presente. Ele está aqui do teu lado. Você pode sentir isso? Você pode dar um glória a Deus? E você pode falar, posso. Mais alto, posso. Uma nova história, como aquela música que nós cantamos, uma nova história Deus tem para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, você já percebeu que nós nunca sonhamos a realidade que nós estamos vivendo, e sim o que vai vir? Então tudo que está acontecendo com nós agora, você fala, ai Jesus, aí nós sonhamos, aí tá, tudo que está para vir. Isso virá e não tardará. Porque hoje você está aqui, nós estamos aqui, e nós sonhamos com aquilo que virá. E o Senhor hoje realiza isso. O Senhor dá, Ele entrega na sua mão, como esse segundo rolo aqui de Jeremias. Vai e escreve de novo. Sendo mais categórico, eu vou matar, vou destruir. E aquele que não aceita Jesus, aquele que não quer Jesus, para onde nós podemos falar que ele vai? Por isso que nós temos que ser perseverantes e orar por todos aqueles que não têm Jesus. Nós não podemos falar isso. Olha, ele não tem jeito. Sim, ele tem jeito, porque eu tive jeito e você teve jeito. E você sabe que nós éramos os piores. Sempre o meu vizinho é o pior, né, Guiná? Mas você, nós somos os piores. E nós fomos restituídos. E aí eu falo para você, então nós vamos nos posicionarmos e nos relacionarmos com Deus sem cobrá-lo. Eu não tenho direito, irmãos, de brigar com Deus. Como que eu vou brigar com Deus? É ruim, hein? Eu brigar com Deus? Sabe, irmãos, e nós temos que continuar a sonhar como Jeremias sonhou. Porque lá em Jeremias 29:11 fala, aquele versículo que todos falam, mas às vezes
as pessoas não agem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus que conhece os planos que Ele tem para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por isso eu creio, irmãos, que Ele tem planos de nos prosperar. E Ele não nos causa dano. Você sabe o que é isso? Ele não nos causa dano. Ele não vai causar dano em nós. Mas você fala, irmãos, eu estou tão amargurada, irmãos. Eu estou doente, eu estou cansada, eu estou aflita. Entrega tudo no altar do Senhor hoje. Entrega a tua vida no altar do Senhor. Sabe, irmãos? Eu tenho uma passagem aqui de Jeremias que eu gosto muito. Muito, muito. E muitas vezes nós falamos assim: ai, Senhor, nada acontece comigo. E aí, uma quarta-feira Power, a gente lê em Lamentações, é demais. Lamentações é Lamentações de Jeremias. E aí lá no versículo 3, versículo 29, está escrito assim: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que significa pôr a boca no pó? Alguém pode me falar? Alguém? Terra, pôr no pó. Às vezes o que não está se concretizando na minha vida, na tua vida, é porque nós somos lindos demais para colocar a boca no pó. E aí quando tem um culto, nós somos criticados quando manda ajoelhar, vocês já perceberam? Então nós ficamos em pé. Aí em pé o irmão cansa. Aí senta, amém, a gente imagina, não liga. Na verdade, você faz o que você quer. Mas irmãos, eu achei demais isso daqui. O 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é agradar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, põe a boca no pó. Será que ainda há esperança se você pôr a boca no pó? Se a gente se jogar, se rasgar, mas irmãos, tudo é vergonhoso hoje. Fala a verdade, não é? Se uma irmã grita, é vergonhoso. Se uma irmã fala em línguas, é louca. Se uma irmã fala baixo, é sonsa. Se um irmão se joga lá, é louco. Irmãos, mas sabe, eu não ligo para nada disso. Porque Deus, Ele fez cada um de um jeito. Ele fez um que berra, um que é calmo, um que ri, um que não sorri. Eu aprendi isso. Cadê aquele irmão? Não está aqui. Não, cadê ele? Está lá embaixo. E aí um dia eu falei sobre alegria. Ele falou: eu tenho alegria por dentro, irmão. Irmã, eu sou alegre do meu jeito. Amém. Eu entendi isso. Naquele dia que eu estava aqui, eu aprendi com ele. Você não sorri. Ele falou: é por dentro. Eu sou alegre por dentro. Ele está errado? Não. Deus fez ele do jeito que ele é. Entendeu? Se uma irmã que só dá risada, a Fernanda é sempre criticada porque ela dá risada. Essa semana também me falaram que eu dou muita risada. Eu falei: então eu vou começar a chorar, né, Guina? Vou chegar e... Mas, irmãos, uma mais séria. Já pensou todo mundo sério? Já pensou todo mundo rindo? Né? Então, Deus faz cada um de um jeito. E Ele escreve histórias diferentes. Aqui cada um tem uma história diferente. Mas não vamos nos esquecer de nos jogarmos ao pó. Aí se chega um irmão aqui e se ajoelha. Nossa, a irmã é brega. Não é assim que fala todo mundo? Olha que horror, que carnalidade. Aí se eu faço isso, eu sou louca. Aí se eu coloco aqui meu joelho, eu faço isso. Maluca. O pastor Renato foi considerado maluco quando veio aqui, ó, e eu estou subindo direitinho.
Isso que é bom. Vocês estão entendendo? Aí fala, nossa, é um circo. Mas Jesus é alegria. Quando nós vamos no circo, nós vamos ver palhaço. Mas quando nós vamos na casa do Senhor, é para ter alegria, é para ter conforto. E essa noite, irmãos, nós vamos cancelar. Apaga a luz. Irmãos, fiquem em pé.